Mas aquele Consolador, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Ouvintes amados, nós temos vos anunciado uma mensagem que nós cremos ser a mensagem do fim da sétima era da Igreja de Jesus Cristo aqui na Terra. E por certo, ela deveria ser trazida a nós pelo Espírito Santo através de um profeta vindicado nas Escrituras. Por isso, quando nós vos falamos o profeta desta era, então vocês já sabem, é a mensagem que este mensageiro, nós cremos ser o anjo de Apocalipse, capítulo 10, versículo 7, nos trouxe. E por isso nós fazemos tudo para que as pessoas saibam que Deus enviou um profeta nesta era, como precursor da sua segunda vinda, da segunda vinda de Jesus Cristo. Isto aconteceu em 1933, lá no rio Ohio, quando ele batizava a 17ª pessoa em um batismo ali naquele rio, diante de mais ou menos 4.000 pessoas, desceu uma bola de fogo dos céus e daquela bola de fogo saiu uma voz que lhe disse: assim como João Batista foi o precursor da minha primeira vinda, a sua mensagem precursará a minha segunda vinda. Muitos gritaram, uns desmaiaram, outros deram glória a Deus. O periódico publicou aquele fenômeno extraordinário que aconteceu sobre o rio Ohio. Agora, a sua mensagem é o suficiente para os eleitos, mesmo estas coisas sobrenaturais. Para nós, é considerado como uma sobremesa apenas. O alimento mesmo é a sua mensagem, é a palavra em si. Deus tem feito uma obra tremenda através da mensagem deste homem mensageiro. Inclusive, em 1930, ele teve 7 visões, e já estão se cumprindo todas elas. 7 visões principais que antecederiam a vinda do Senhor Jesus. Na sua mensagem, nós constatamos que devemos trabalhar como se ele viesse daqui a 100 anos, mas vivermos como se ele viesse agora, nesse instante. Devemos estar com as nossas vidas prontas, preparadas. Ele chegou a dizer: pague as suas dívidas, não deva a ninguém. Coloque a sua vida em pauta com a palavra de Deus. Dê satisfação a quem você deve. Confesse as suas culpas. Confesse seus pecados, se você tem alguma coisa oculta. Confesse. Restitua ao próximo aquilo que você tem defraudado. Se não houver mais meio, deixe diante do altar do Senhor e viva uma vida justa, correta diante de Deus, dando honra a Cristo sobre todas as coisas. É o conselho dele. Ele pregou uma mensagem cujo título é o sinal. O sinal. Agora notemos, Satanás fez tudo para que ele não pregasse essa mensagem, o sinal. E ele diz que é a mensagem mais sobressalente do seu ministério. A mensagem, o sinal. O sinal de Deus. Muitos acham que é o sábado, mas uma vez que o sábado é um tipo, então o sábado não pode ser, o dia de sábado não pode ser o sinal de Deus. Porque se o sábado é uma sombra, então o sinal de Deus tem que ser aquilo para o qual o sábado aponta. É Cristo. Sabemos que Jesus não seria Cristo sem o Espírito Santo. Cristo quer dizer ungido do Senhor. Se o sábado aponta para Cristo, o 4º mandamento
é Cristo, santificado seja o teu sábado, e logo, santificado seja o teu nome. E ele disse, manifestei o teu nome aos homens. Então o nome de Jesus Cristo é que deve ser santificado. Uma vez que sábado significa descanso, então o descanso foi encarnado. E ele disse, vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Agora veja, ele estava falando isso a pessoas que guardavam sábado. O sábado era uma sombra, portanto não pode ser o sinal de Deus. O sinal de Deus é o real da sombra, que é Cristo, é o Espírito Santo. O Espírito Santo, por sua vez, é a pessoa de Cristo na igreja. Jesus disse, o Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Quer dizer que aquele Espírito de verdade que habitava com eles, não estaria somente com eles agora, mas estaria neles. Esse é o Espírito Santo. São Paulo fala sobre um só Deus e Pai, sobre nós, por nós e em nós. Pai sobre nós, Filho por nós, Espírito Santo em nós, não três pessoas, mas um mesmo Deus, onipresente, onipotente, onisciente. Se você tem o Espírito Santo, você tem o Pai, o Filho, o Espírito Santo. Viremos e faremos nele morada. O plural aqui explica os ofícios de Deus, as manifestações de Deus no crente. O sinal completo é o Espírito Santo, é a vida de Cristo em você, reinando, Pai, intercedendo, Filho, iluminando, Espírito Santo. Os três ofícios distintos de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, têm um nome, e este nome foi usado pelos apóstolos no batismo, começando por Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 38. Sim, amados, temos de concluir, o sinal de Deus é o Espírito Santo. Em São João, capítulo 14, versículo 26, o que acabamos de citar, está escrito, mas aquele Consolador, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Ele viria no nome de Jesus. Esse Espírito Santo viria no nome de Jesus. Portanto, o nome a ser vindicado, ser citado pelo Espírito Santo, é Jesus Cristo. Agora, no batismo nós invocamos esse nome, que é o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas isso não é tudo. Esse nome estará em nós se nós tivermos o Espírito Santo. Se o Espírito Santo não estiver em nós, nós não temos o nome de Jesus. Podemos ter invocado o nome de Jesus. Invocamos, então agora vamos receber o dom do Espírito Santo. A dádiva perfeita, o dom inefável, o Espírito Santo em nós. E o que ele nos faz? Ele nos faz amar a sua palavra, guardar a sua palavra, ter a sua palavra como meta prioritária, ter o reino de Deus em primeiro lugar e depois as outras coisas serem acrescentadas. O homem natural quer acrescentar as coisas de Deus à sua vida. Mas o homem espiritual deixa que as coisas materiais necessárias sejam acrescentadas.
e Deus seja buscado em primeiro lugar. Esse é o homem espiritual, esse é o homem que tem o Espírito Santo, esse é o homem que guarda a palavra do Senhor, é o homem que não se escandaliza com tropeço algum. Maria não se escandalizou, porque ela guardou a palavra no seu coração. Ela recebeu a mensagem do anjo, não foi na mente, não foi humanamente apenas, porque o anjo disse que seu filho se assentaria no trono, seria forte e poderoso, mas logo Maria estava vendo seu filho derrotado, crucificado entre salteadores. Oh, meus amados, se coloquem nesta hora no lugar de Maria. Quantos ficariam decepcionados com aquele anjo e diriam: esse anjo é falso, veja o que ele trouxe a mensagem que meu filho seria forte e se assentaria no trono de Davi, mas agora estou vendo meu filho é numa cruz, derrotado, sangrando, esbofeteado, cuspido. Oh, que hora de contradição! Mas ela havia guardado a palavra no seu coração. Ela não estava dirigida pelos sentidos, ela não estava dirigida pela razão. Oh, que triste é o homem e a mulher dirigida pela razão. A razão é a arma capital de Satanás. Através da razão ele está levando milhões para o inferno, ganhando para si, de mão beijada, líderes entregando o povo para Satanás, através da razão, através de um arrazoamento, através de um estudo lógico de Deus. A serpente arrazoou a palavra de Deus para Eva e jogou a humanidade no caos. Jesus veio através de Maria para tirar a humanidade do caos, para tirar aqueles que crescem na sua palavra desse caos. Mas não era somente uma obra de justificar, de perdoar. Não era uma obra somente de santificar, mas era uma obra de se expressar através da vida do crente. Esse é o Espírito Santo em sua vida, porque perdoar, se arrepender, se justificar diante de Deus e se santificar é uma obra do Espírito Santo, mas a vida vivida, o novo nascimento, expressar Cristo através de sua vida, da nossa vida, esse é o Espírito Santo. Na mensagem O Sinal, a mensagem mais sobressalente do profeta, ele diz assim: vejam, irmãos, que mesmo se nós não tivéssemos nenhuma mensagem a mais, tivéssemos recebido somente a mensagem O Sinal, e essa mensagem fosse vivificada no nosso coração, na nossa vida, ela é suficiente para o nosso rapto, para o nosso arrebatamento. Sim, perfeitamente. E ele diz nesta mensagem: a obediência completa a toda a palavra de Deus nos dá direito ao sinal. Quando se fala no o sinal, você já se lembra, é o Espírito Santo em você. O sinal lá na casa do israelita, lá no Egito, o que era? Era o sangue. Ali estava a química, o sangue de um cordeiro animal que foi imolado, tipificando o quê? O sangue de Jesus Cristo que seria derramado por nós. A vida que estava naquele sangue deve vir sobre o penitente pecador que tem passado pelo arrependimento, tem sido santificado agora. Então esta vida é introduzida em nós e o nosso amor à palavra de Deus aumenta a cada dia mais. É por isso, amados, que nesta mensagem, vejam, faça quem quiser, mas Josué disse: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Vocês querem ir após Baalins, Baal, Astarotes, outros deuses? Vocês querem ter as suas casas cheias de ídolos, de instrumentos
perniciosos, que conduz os seus filhos àquela coisa que demonstra através de seus corpos o estado de suas almas, então vocês têm direito. Em outras palavras, Josué estava dizendo isso. Porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Agora o profeta diz na mensagem o sinal: crê no Senhor Jesus Cristo, juntamente com toda a tua casa. Aplique o sinal em tua casa. Enche a tua casa do Espírito Santo. Enche a tua casa de oração. Enche a tua casa da palavra de Deus. Enche a tua casa de decência, de ordem, de temor de Deus, de amor, de temperança, de paciência, de piedade, de fé, virtude, conhecimento de Deus. Instrua os seus filhos no caminho do Senhor. Dedique o seu tempo vago a instruir o caminho do Senhor para os seus filhinhos. Ele está dizendo, logo que tem aplicado o sinal em casa, o que devemos fazer? Deite fora toda a sujeira que se encontra em casa, todas as saias curtas, os shorts, os baralhos, os cigarros, a televisão, etc. Bote tudo isso para fora. Isso é, se vai aplicar o sinal. Se não vai, não faça isso. Se é o Espírito Santo em você, não faça isto carnalmente. Muita gente quer fazer pela força carnal. Isso é pelo sinal, é pelo Espírito Santo. Não podemos tolerar tais coisas se temos o Espírito Santo. Não, Senhor. Tire tudo isso para fora. Os bailes, as festas, a música mundana, os jornais imundos e tudo o demais que for do mundo. Dê-lhe um pontapé e diga: vamos limpar essa casa. Assim como fez Jacó, quando disse à sua esposa e aos demais: lavem sua roupa, lance fora esses deuses. Amém? Sabe você o que disse Josué antes de entrar na terra prometida? Já citamos para vocês. Ele disse: lavem seus vestidos e não se acheguem às suas mulheres. Preparem-se, porque dentro de 3 dias cruzaremos o Jordão. Amém? Ele estava preparando-se, estava aplicando o sinal. Mulheres na Bíblia é o tipo das igrejas. Aplique o sinal, encha-te do Espírito Santo. Agora, de que maneira, irmão Brana, nós podemos ter isso? Obediência completa a toda a palavra de Deus nos dá direito ao sinal. Você vê, irmão, irmã, quando a mulher está gestante, ela queria muito um filhinho. E quando ela está gestante, lá pelos 3 meses, 5 meses de gestação, ela está orando ali: Senhor, me dá um filho, me dá um filho, me dá um filho. Não. Ela está agradecendo a Deus pelo filho. Ela está regando aquele filho, está alimentando aquele filho. Ela está tendo cuidado com o seu corpo, porque ela tem dentro de si um filho. E aquele filho vai tomando conta de sua vida. Assim é o Espírito Santo. Você tem obedecido à palavra de Deus? Você ama a mensagem do dia? Isso é o Espírito Santo. Agora não me deixa, Senhor, entristecer o Espírito Santo, como Rebeca deu água para o camelo que a transportou. Senhor, me ajuda também a regar o Espírito Santo, que é essa força poderosa que me transportará para o encontro do noivo. Sem o Espírito Santo eu não posso estar no arrebatamento. Sem o Espírito Santo eu não posso estar na ressurreição. Foi o camelo que levou Rebeca, que seguia um homem, um mensageiro, para o encontro do noivo, que saiu para o campo, saiu ao encontro da noiva, e agora um mensageiro também vem com um grito: eis aí o noivo, sai-lhe ao encontro. Deus te abençoe, em nome de Jesus Cristo. Amém.